Boa noite, meninas. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade, né, à aula sobre autoconhecimento. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, estou conseguindo. Então tá bom. Então vamos lá. Então, ai, meu Deus. Então vamos lá. Ai, ai. Cadê? Ué, não tá. Espera aí. Eita. Cadê? Tá indo? Ai, Senhor. Ué, não tá indo. Ah, tá. Foi agora, né? Então tá. O que é inovar para vocês? Quem pode falar para mim o que acha que é inovar? Inovar, para mim, eu acho que assim, você experimentar algo novo. Por exemplo, sou professora, e aí eu vou para uma outra carreira. Vou experimentar algo novo, coisa que eu não tenho, né, aquela vivência. Então, eu acho que eu vou me inovar em outra coisa, em outro ramo, em outra experiência. Bom, eu acho que é isso. É. E você, Renata, o que você acha que é inovar? Eu acho, na minha opinião, que inovar é tentar fazer diferente. Isso. Tentar fazer diferente. Eu faço dessa maneira, mas se eu estou vendo que, de repente, de uma outra maneira, eu vou conseguir o mesmo objetivo, mas fazendo diferente, na minha opinião, inovar seria isso. É isso mesmo. As duas acertaram. Inovar é fazer algo diferente ou fazer a mesma coisa de uma outra forma, tá? Então, é importante isso a gente pensar, né? Que a gente precisa inovar para que a gente possa passar, né, o conhecimento de uma nova forma. O que nós estamos fazendo no curso Inova é exatamente isso. A gente está usando a inovação. Por que a gente está fazendo isso? Porque muitos livros ensinam sobre neurodivergência, né? Se você entrar na internet, o que não falta é esse tipo de conhecimento. Só que não tem ninguém ensinando na prática como fazer. Só o nosso curso. Por quê? Porque a gente entendeu isso, que a necessidade de fazer com que vocês se autoconheçam para depois conhecer o aluno de vocês. Se eu me aceito, se eu conheço as minhas qualidades, os meus defeitos, os meus limites, eu consigo reconhecer no outro os limites dele, o entendimento que ele tem, e assim por diante. A gente consegue fazer isso. Então, o que você pensa quando ouve a palavra inovação? Tecnologia, startups, né? Aplicativos, não é? É quando a gente pensa nisso. A inovação é tudo que vem de novo, de diferente para a gente usar. Mas a gente pode usar a inovação no nosso cotidiano. Atitude cotidiana com inovação. Aprendendo a fazer diferente, né? Hoje mesmo eu falei isso para o meu marido.
Ele gosta de um bolo de laranja que tem com casca e tudo, só tira a parte branca e faz. Eu não sou muito chegada nesse bolo. Aí eu falei para ele, vou fazer o bolo de laranja que eu gosto, do meu jeito. Então, assim, ele inovou. Ele veio com uma receita e fez, junto com fubá, com floco de milho e tudo. Eu não gostei muito, não. Então, ele trouxe a inovação, mas, para mim, eu preferi o bolo tradicional de laranja. Então, cada um de nós usa a inovação do jeito que você consegue, do jeito que seja, para você, benéfico. E é isso que a gente tem que aprender. Quando eu me autoconheço, eu consigo usar a inovação de uma forma que me deixe confortável, que me deixe segura para botar na aplicação, porque vocês são professoras. Então, a professora ela trabalha na prática. Ela precisa entender isso, né? Vocês precisam entender isso. Porque eu preciso colocar em prática o meu conhecimento. Você ia falar uma coisa, Cris? E assim, que você deu um exemplo, a gente usa muito isso, principalmente, né, na cozinha, que às vezes, por exemplo, não tem um extrato de tomate, mas aí a gente usa outra coisa, outro tempero para poder substituir aquilo. Então, Isso. é exatamente assim. A gente usa a criatividade, né? A gente inova. Aí até sempre no dia a dia, né? Isso aí. Até no dia a dia, com outros exemplos simples, né? Que a gente, às vezes, poxa, não tem o cão caçar com o gato. Né? É por aí mesmo. Então, a inovação, ela não está ligada só à tecnologia, ela está ligada a você fazer no cotidiano de forma diferente. E fazer diferente no cotidiano de uma criança neurodivergente precisa aprender como, né? Como fazer. Senão, não consegue. Então, a gente tem que ir lá para trocar esse negócio. O que você pode fazer de diferente no cotidiano de uma criança neurodivergente? Vamos pensar. Né? O que a gente pode fazer de diferente com uma criança neurodivergente? Primeiro, tem que saber como é que essa criança funciona, não é? O autoconhecimento tem que passar por mim e depois eu conhecer e reconhecer as características de uma criança neurodivergente. Uma sensibilidade apurada, né? Se for uma criança que tem TEA, ela não gosta de toque, não é? Não é muito próxima de abraço, beijo, agarro. Então, você já vai lidar com ela de uma forma diferente. Uma criança que tem TEA, ela não gosta muito de barulho, senão ela se autodesregula, né? Uma criança que tem TDAH, ela tem o pensamento acelerado, ela pode ser hiperativa, então uma criança que não fica parada, então você vai precisar lidar com ela de uma outra forma. Passa pela cabeça de vocês como vocês podem lidar com essa criança no cotidiano? Imaginar a sala de aula, e o que eu faço com essa criança que está o tempo todo sentando, levantando, né? Que tem TDAH. Senta, levanta, e mexe com um, mexe com o outro. O que vocês costumam fazer quando vocês veem uma criança inquieta na sala de aula? Bom, assim, tento dar uma atividade mais calma, né? Não tão agitada e que faça com que ele preste atenção. Às vezes ele até nem vai gostar, mas que ele vai tentar prestar atenção e talvez, sei lá, uma atividade, um jogo, ou então alguma coisa que faça desenhar, copiar, não sei. Teria que saber o que, né? O problema dele, no caso ali. Mas eu acho que eu iria fazer o contrário. Como ele é muito agitado, eu iria fazer alguma coisa que fosse tentar colocar ele mais calmo, né? Uma atividade assim. Isso aí já é uma boa ideia. Então, vamos ver o que a gente pode fazer para... Márcia, colocaria a criança para ajudar. Na minha sala eu uso muito isso. Isso. Eu tenho unzinhos lá, né? Quando você estava falando aí, eu estava pensando na minha salinha de aula. É o nosso cotidiano, acho que é o cotidiano agora do professor, né? Isso.
São as crianças agitadas, né? As neurodiversas, como você está falando aí. E aí, eu, assim, lá na sala tem muita demanda de trabalho, de entrega caderninho, agenda. Às vezes, quando não tem nada, a gente inventa. Por exemplo, enche a garrafinha da tia, e aí só aquele fato dele ir lá encher, aquilo já dá uma... Ele andou um bocadinho, quando ele volta, ele já senta, tia, o que você está fazendo? Que aí já ajudou a tia, já se sentiu importante, né? Isso. Aí eu acho que ele já volta com uma outra motivação. Isso mesmo, Renata. É a gente pensar o que eu posso fazer com essa criança, além de só ficar aborrecida. Porque se você só ficar aborrecida, chateada, ai, que garoto que não me obedece, ai, esse garoto não para quieto, ai, esses pensamentos, eles não vão te levar a dar uma boa aula, a aproveitar esse tempo, aproveitar essa inteligência, essa expertise desse menino, né? Tem criança que ela fica enjoada de estar na sala de aula porque ele já pegou a matéria, ele já entendeu. E aí ele não tem paciência de esperar o coleguinha no outro ritmo aprender. Você pode pegar essa criança e falar para ela, você já entendeu a matéria? Então, vamos ver, explica para o coleguinha aqui, vamos ver se você consegue. É uma inovação. Você colocar ele como se fosse um professor ensinando. Olha a importância que ele vai se sentir. Nossa, a tia hoje pediu para eu ensinar para o Zezinho a matéria, porque o Zezinho não está entendendo. E aí, nisso, você vai ensinar que cada um é de um jeito, uns aprendem mais rápido, outros têm mais dificuldade, mas que todos são capazes, tem que ter paciência com o coleguinha. Então, é exatamente isso, ter um novo olhar sobre o cotidiano profissional. E cria até a empatia também, né? Isso, você está educando a criança a ser empática umas com as outras. E aí, o relacionamento dentro da sala de aula já fica diferente. Então, é começar a pensar fora da caixinha mesmo. É pensar assim, o que eu posso fazer para ajudar essa criança, não me atrapalhar, e, ao mesmo tempo, ele se sentir importante, ouvido, visto por mim. Então, isso é muito importante. E a gente tem, às vezes, a mania de achar que a gente tem que pensar apenas no que a criança precisa aprender. Mas, na verdade, a gente tem que parar para pensar o como eu posso ajustar o que ela precisa aprender para que ela aprenda. Né? Porque assim, ela precisa aprender, mas se ela tem uma neurodivergência, ela não vai ter uma forma que é da maioria nessa aprendizagem. Então, muitas vezes eu vou precisar parar e pensar. Ela tem que aprender. Como é que eu posso ajustar para que ela aprenda, mesmo que seja o mínimo? Que às vezes o conteúdo é muito grande, vamos pensar que eu tenho uma criança com uma deficiência intelectual. Essa criança não vai alcançar, vamos pensar assim, numa estrutura de frase completa, talvez dentro de 1 ano de escolaridade, pela deficiência intelectual. Mas ela pode começar a entender que a frase se inicia com letra maiúscula, que depois dessa letra maiúscula vem um substantivo, né? E aí, assim, o que eu posso fazer para que ela comece a entender isso? Esse é um ajuste que é necessário. Outro dia eu estava vendo no Instagram uma postagem de alguém que colocou lá e ele deu vários modelos de adequações curriculares. Eu falei, gente, que barato! Né? Porque ele colocou assim, de forma bem nítida como adaptar um conteúdo para uma criança com neurodivergência. Quer dizer que eu estou dizendo para ela que ela não precisa de fazer prova? Não, ela vai fazer, mas vai fazer com as adequações. E a forma como ele colocou é uma forma que não diminui a criança, é uma forma que ela vai ter a mesma quantidade de questões que o coleguinha, ela vai ter a mesma matéria que o coleguinha, só que ela vai realizar a prova dela numa modalidade, numa forma diferenciada. Aí eu fico curiosa, como é que vocês fazem na escola de vocês? Lá a gente faz adaptada.
por exemplo, uma prova, né? A gente vê qual é a dificuldade da criança e a gente faz adaptações. Não que seja difícil e não fácil, mas algumas adequações. Qual, Mas por que exemplo, o tipo conteúdo. de adequação, Cristiane? Porque a adequação tem vários. Que tipo de adequação? A questão, por exemplo, uma conta de mais, né? De soma. Então, vai fazer alguma questão que talvez ele tenha que fazer, né, com, sei lá, com um lápis ou com uma tampinha, e que aí ele vai achar o resultado. Algumas adequações dentro da realidade dele. Trazendo para o concreto. Sim, Legal. entendeu? Aí é perfeito, muito bom. Aí vocês entram no que a gente está colocando. Inovação é atitude. É a atitude de adequar para a criança aprender, adequar o que você precisa. E o que ela precisa também. É perceber de uma forma diferente a necessidade do outro. A sua necessidade de dar aula e a necessidade da criança de aprender. Então, agir com intencionalidade. Saber o que você está fazendo, ter na sua mente, eu vou fazer dessa forma porque eu vou alcançar esse objetivo. Isso é agir com intencionalidade. É a gente saber o que está fazendo e por que está fazendo. Por que aquela atitude é assertiva e qual o objetivo que você vai alcançar. E isso é muito... do autoconhecimento mesmo, de você olhar sempre para você e pensar assim, o que eu quero? Aonde eu quero chegar? Qual o meu objetivo? Né? Com essa aula de hoje, o que eu estou querendo? Qual o conteúdo que eu quero passar? Como eu quero que essa criança aprenda? Então, isso vai muito de você estar sempre se observando. Hoje, Márcia, eu achei interessante você falando aí, eu dei uma atividade na sala que eles tinham que mudar, pegar um clássico, né, uma história clássica, até o exemplo que foi dado no livro foi da Cinderela. E a Cinderela, nós estamos trabalhando regras de comportamento. Certo. E a Cinderela, eu até nem conhecia essa versão da Cinderela antes de estudar para a aula, né? Que é a Cinderela que a menina pergunta para um pai se uma princesa pode soltar um pum. Aí, na hora que eu falei isso, eles morreram de rir, acharam engraçado. Sabe, uma criança primeiro não é, né? Aí, conforme foi a história, e assim, ali eu percebi que também ninguém conhecia essa versão da história da Cinderela que o livro trouxe, né? E no final eu achei muito bacana a atividade que eles fizeram, que eles tinham que pensar num clássico e recontar esse clássico mudando alguma coisa. Aí saiu de tudo. A Chapeuzinho, que não era azul, que usava, era Chapeuzinho verde. A Chapeuzinho vermelho, que não levava doce, levava uma pizza. Eles inovaram, viu? Uma festa. E aí você está falando, eu falei assim, a intencionalidade. Eu falei assim, gente, às vezes a gente programa uma aula e você nem espera o que vai sair. Quando eu falei assim, gente, será que eles vão ter essa capacidade de pensar num clássico e trazer e mudar? Mas, gente, são tanta história bacana, tanta coisa assim que eles trocaram, inovaram, que às vezes aquilo que você falou, a inovação, né, vindo até por conta deles mesmos, dos alunos participando e trazendo essa inovação. Cria uma aula mais gostosa, né? Com eles participando, com eles conversando, eles se sentem pertencentes àquela turma. Isso. Pequenas mudanças promovem grandes impactos. Olha aí a experiência que você teve hoje, com uma pequena mudança. Mudou um clássico, mudou a história, né? E aí, olha o grande impacto que você teve. Olha quantos escritores aí apareceram para você mudando a história. Né? Olha que barato. Então, é isso. Mudar a forma de fazer as perguntas, reduzir os estímulos, não é? Convidar para uma escuta ativa, criar espaços afetivos e acessíveis. Quando você pega aquela criança que tem TDAH, não para quieta, é hiperativo, e você pede a ele, já que ele entendeu a matéria, para explicar para o coleguinha, você está convidando ele para olhar para o colega, para ser mais afetivo.
acessar a dificuldade do colega e entender que ele tem essa facilidade, mas em outra matéria ele pode ter dificuldade também. E ele vai querer que os colegas tenham paciência com ele para ele aprender, não é? Então, você está reduzindo a competição entre eles, não é? Está reduzindo o estigma de estar sempre dizendo que aquela criança tem dificuldade, porque ele não consegue aprender, porque tem isso também, né? Às vezes, sem querer, se estigmatiza uma pessoa. Ela é sempre assim. Ela não consegue mudar. Isso nunca vai mudar. Nós fazemos isso. Então, a gente tem que ter cuidado com essa forma de falar, porque nós podemos mudar e mudar muita coisa. Basta a gente querer. E as crianças também conseguem essas mudanças. Então, a inovação ela vem para isso. A gente está usando a inovação para isso, para mudar a forma de vocês pensarem e agirem, terem atitudes dentro do cotidiano de vocês que vai surgir resultados impactantes. E qual será o papel da criatividade e da empatia nessa transformação? Quem pode me falar aí? O que tem a ver a criatividade e a empatia nessa transformação? Ih, que silêncio! Cri, 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 cri. Que silêncio foi esse? Ficou difícil? Uma criança considerada desatenta na sala lotada da escola, mas que em um canto silencioso mostrou ser leitora precoce e criativa. É exatamente isso. A gente precisa ter entendimento. Hoje, Renata, né? Foi hoje que você fez isso, você usou a criatividade. E você também usou a empatia, mesmo sem você perceber. Por quê? Porque como você contou o conto diferente da Cinderela, e aí você permitiu que eles criassem também, eles usaram a criatividade deles. O Chapeuzinho Vermelho teve o Chapeuzinho Verde, e por aí foi. Não levou doce para a vovó, levou pizza, que a vovó aqui gosta até mais de pizza. Então, a vovó aqui ficaria muito feliz. Então, a gente precisa pensar nisso, que o estigma de dizer que a criança é desatenta, que a criança não aprende, não tem jeito, não consigo, não sei mais o que fazer. Se você observar melhor, se você tiver uma atitude intencional de o que eu posso fazer, pensar, eu chamo de pensar fora da caixinha. O que eu posso fazer para estimular essa criança para ela conseguir aprender? Como a Graça falou, minimamente, o que ela aprender de minimamente já está no lucro, do que quando ela não aprende nada. Então, eu preciso olhar para essa criança com um olhar mais amoroso, mais empático, e ter na minha mente que sempre há uma forma de aprender. Talvez, inovando as minhas atitudes, eu consiga proporcionar essa mudança desse aprendizado. A inovação não foi tecnologia, foi uma escuta ativa. O que é uma escuta ativa? É eu realmente prestar atenção e compreender o que o outro está dizendo. É eu realmente estar escutando o que o outro está falando, porque a gente ouve, mas muitas vezes, se nós não estivermos prestando atenção, a gente não está escutando, está só ouvindo o som, alguém falando alguma coisa. Foi ajuste de ambiente, né? A inovação, ela foi ajustando o ambiente, ajustando a forma de fazer, ajustando a forma de entender, de compreender, de orientar, e usou a empatia. A inovação foi usada com empatia. E a Renata botou em prática sem nem ter esse conceito. Então, para você... Quando você falou ali, Márcia, da escuta ativa,
aí me veio à cabeça o mundo que a gente vive hoje, um mundo tão barulhento, que ninguém presta atenção em ninguém, né? A gente, no caso, assim, vai a um restaurante, você vê que as pessoas não conversam mais. É cada um na sua tela ali, às vezes mandam um recado, às vezes aqui em casa acontece isso também. O pai manda recado para a filha que está no outro quarto. Eu falei, gente, o que é isso? Porque não quer levantar para ir lá falar. Aí, cadê aquilo que você falou? Escuta ativa. Falou, não ouviu, foi nada, não abstraiu nada, não entendeu nada. Pois é. E quando você muda a atitude em casa, né? Você passa, com o autoconhecimento, você passa a mudar na escola também, você passa a mudar no seu trabalho, no ambiente onde você anda. Porque essa atitude inovadora, ela começa com a gente. O que eu estou prestando atenção que meus filhos estão falando? Será que eu estou ouvindo, escutando o que meus filhos estão falando? Não é? Quando a gente fala do nosso trabalho, a gente coloca uma escuta ativa. É o diferencial do psicólogo. Por quê? Eu não estou só ouvindo, eu estou escutando, eu estou prestando atenção. Eu estou prestando atenção qual o movimento que você faz. Eu falo, você balança a cabeça. O que você está me dizendo? Você está me dizendo que você está concordando comigo, que você está compreendendo o que eu estou te falando. Isso é uma escutativa. Então, na sala de aula, você olhar para os seus alunos e prestar atenção naquele que está te escutando, naquele que realmente está ali presente na sala de aula. Pegou aquele que está voando, ei, vem aqui, em vez de só envergonhar, criticar, julgar, apontar, traz ele, para ele se interessar. O que você achou dessa história da Cinderela soltar o pum? Envolve a criança nesse aprendizado. Isso é uma forma de você fazer uma escuta ativa. Ele vai ficar, minha tia está me olhando, minha tia está prestando atenção em mim. Porque, na verdade, muitas crianças ali são carentes de afeto, de empatia, de respeito, de um olhar amoroso, afetivo, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Atitude inovadora. Começa em quem? Quem me responde aí? Começa em quem essa atitude inovadora? Exatamente. Começa pelo profissional. Então, não tem como deixar de ser criativo. Porque quando a gente começa a fazer essa escuta ativa, inegavelmente a gente desenvolve a nossa criatividade. Por quê? Porque a gente começa a entender que, pelo caminho tradicional, as coisas não funcionam. E isso incomoda a gente. Porque, na verdade, a escuta ativa, ela te coloca num movimento que é num movimento de prestar atenção não mais no seu umbigo, e sim no outro, no ambiente, nas situações. Então, quando você começa a ficar com esse posicionamento de vida, e isso é uma mudança de crença da gente, naturalmente a gente começa a desenvolver a criatividade. Naturalmente a gente começa a avaliar várias possibilidades para uma mesma situação. E é aí que entra a questão da criatividade e da empatia, que vocês ficaram em silêncio, né? Porque, na verdade, a gente não para pensar que criatividade não é só uma coisa confeccionada, não é só uma coisa de produtividade, é uma coisa também mental, é um exercício mental e que pode e deve ir para uma ação. Né? A criatividade ela é legal quando a gente pensa, planeja, organiza e realiza. E aí sai aqueles belos quadros, sai aquelas esculturas, mas isso também acontece no nosso comportamento. Isso também acontece no nosso cotidiano, independente dessa produtividade não ser tocada, não ser tangível de ser pega. Então, a empatia pode e deve ser criativa, para que eu possa ter uma atitude diferenciada. Então, assim, começar a olhar esses pontos com esse novo olho, né? Esse novo olhar, essa nova forma de ver, é entender que
a atitude ela só tem valor quando gera uma ação, né? Porque a atitude é comportamento, mas às vezes é uma atitude de ficar ali de braços cruzados, ou de ficar na inércia, seja por insegurança, seja por não saber, seja por medo, não importa. Mas aí a gente precisa de quê? De entender que essa atitude não vai fazer mudança, não vai trazer mudança. Então, mesmo com medo, às vezes eu tenho que fazer alguma coisa. Mesmo com alguma dificuldade, eu preciso de pedir ajuda, mas para que possa ter realizações na nossa ação. E isso que vai fazer as mudanças. Talvez não dê certo 100% das vezes. Mas se você não tentar, você também não vai saber que daquele jeito não vai dar mais certo. Então, aquele jeito eu já sei que eu não posso tentar de novo. E o erro faz parte da jornada. O erro faz parte dessa mudança. E é isso que é importante. Então, por isso que a gente vem trabalhando com vocês esses 4 encontros, porque a gente quer muito que nesses 4 encontros, né, que hoje é o último do autoconhecimento, que vocês consigam, a partir dessa nossa conversa esse tempo todo, que a gente consiga, quando chegar no momento de falar das neurodivergências, a gente pense muito com a prática. Até porque a nossa prática vai mudar. Vocês souberam que saiu uma nova lei sobre a questão da educação? Saiu agora, fresquinha, essa semana. Então, assim, a gente já vai ter que olhar tudo de novo para ver o que essa nova lei está propondo para execução dentro de um âmbito de sala de aula. Então, a gente vai ter que parar, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que rever os conteúdos, a gente vai ter que ver de que forma eles estão propondo essas mudanças. Vocês já conseguiram ler a lei? Não, eu vou subir ela. Vou subir a lei também. Quando eu subir essa aula, eu subo a lei lá na 4ª aula também, tá? Que aí vocês já ficam com acesso a essa lei. Porque aí, de repente, a gente pode, na próxima aula, até começar fazendo essas ponderações, porque é o tema que vai estar fresquinho para que a gente pense para o ano que vem, já que nós já estamos no final deste ano, né? Pode ir, Marcinha. Desculpa ter te cortado. Nada. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Então, inovar é oferecer uma nova chance para o outro florescer. Então, eu preciso, primeiro, querer florescer, para que eu possa proporcionar esse florescimento para o outro. Né? Eu estou devendo a vocês os exercícios, meninas, de autoconhecimento, não esqueci, não. É uma dificuldade tecnológica entre a professora e a tecnologia, mas vai chegar lá, tá? Fiquem tranquilas, tá, já está pronto, só falta eu conseguir colocar. Márcia, faz uma coisa, grava a aula explicando o dever e me manda um link, que aí eu coloco na 4ª aula para elas. Tá bom. Tá. Então, inovar é oferecer uma nova chance para o outro florescer. É isso que eu falei, né? Dessa ideia que eu falei. Se a criança que já aprendeu está irritada, está com dificuldade porque o outro não consegue, fala para ele, então explica para o coleguinha, explica para a turma. O que você entendeu? Ele vai se achar, ele vai se sentir importante na sala de aula, ele vai adquirir autoconfiança, ele vai entender que ele precisa ter paciência com os colegas, ele vai adquirir empatia, e você vai estar ensinando isso na prática para a criança, entende? Então, eu estou falando isso porque eu estou lembrando que a minha filha mais nova, ela aprendia rápido o trabalho, e aí ela ficava impaciente com os coleguinhas. Então, ela começava de mês em mês a ensinar os amiguinhos a fazer o trabalho de casa, a fazer os deveres lá que a professora passou. E aí,
teve uma reunião que a professora me chamou porque ela estava dando cola na prova. Da mesma forma que ela fazia na sala de aula, na matéria da aula, ela começou a fazer na prova, porque ela não entendeu que na prova ela não poderia ter tido aquela atitude. E aí, isso tudo precisa ser falado, precisa ser conversado. A professora achou um absurdo, gritou com ela, brigou com ela porque ela estava dando cola, e ela veio para casa sem entender por que a professora brigou com ela. E aí eu que fui explicar que aquela atitude dela, embora parecesse ser muito boa, só podia ser feita em sala de aula, na hora da aula, não na hora da prova. Porque na hora da prova, aquilo que ela estava fazendo para a professora era passar a cola, era fazer a prova dos amiguinhos. E a minha filha era pequena, ela tinha 7 anos de idade. Acho que 7 anos de idade, ainda era muito menina ainda. Então, ela não entendeu isso. Como ela podia fazer uma coisa boa e a professora está brigando? Então, a gente precisa, até na hora de explicar para a criança que aquela atitude não convém, você explicar de uma forma que ela possa assimilar. Porque um neurodivergente, às vezes, ele tem mais dificuldade de entender isso. Um TEA tem mais dificuldade de entender isso do que uma criança que não é neurodivergente. A minha filha não é neurodivergente e ficou com dificuldade de entender isso. Veio para casa muito sentida com aquela situação. E aí, falando disso hoje, eu me trouxe a memória. Hoje ela está com 28 anos, mas me lembrou isso. Há 21 anos atrás, esse comportamento. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Se eu consigo compreender quem eu sou, como eu funciono, quais são os meus limites, eu consigo também ter um olhar mais tranquilo para o outro, um olhar menos estigmatizado, menos crítico, menos julgador para o outro. E aí, meninas, o que vocês estão achando aí dessa nova forma de inovar? Eu vou usar a palavra que eu sempre uso, sensacional. Verdade. Né? Porque é preciso ter um novo olhar mesmo, entende? A gente precisa olhar para a gente. E isso a gente começa em casa, tá? Não acho que vocês já vão começar na escola, vocês vão ter que treinar em casa. Um novo olhar para o filho, um novo olhar para a família, para lidar, para ouvir, uma escuta ativa, começar a praticar a escuta ativa. Porque quando vocês estiverem no campo de trabalho, né, ali, vocês já vão conseguir já colocar em prática com uma naturalidade. Sem querer, a Renata botou em prática a criatividade, a empatia, sem nem ter tido essa aula ainda. Pode falar, Margarida. Não, você falou ali e aprender um novo olhar para si também, né? Pois como pessoa e como profissional. Porque, às vezes, né, a gente fica muito atenta para quem está ao nosso lado, para o filho, para o marido, e, às vezes, quer dizer, muitas vezes esquece de olhar para si. Então, esse novo olhar, lembra, desde a nossa primeira aula, que é importante vocês se conhecerem, se autoavaliarem, até mesmo para poder, até mesmo seguir esse caminho da aula. Não adianta a gente já falar sobre neurodivergente aqui com vocês, se vocês não tiveram um caminhar, um olhar para dentro, o que eu preciso, o que eu posso melhorar, até mesmo para aprender consigo esse olhar amplo para as outras pessoas, né? Era isso que eu queria deixar para vocês. Deixa eu perguntar um negócio para a Cristiane e para a Renata. Meninas, contem para mim uma coisa. Quem é a pessoa mais importante da vida de vocês hoje, agora, às 20h47? A Renata já respondeu. Eu acho, né, a minha opinião, que a mais importante no momento sou eu. Isso, exatamente, sabe? Mas Estou aprendendo e botando em prática. Isso, é isso que eu quero. Por quê? Não adianta eu dizer assim, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, mas na hora de botar em prática, de respeitar o seu sono, o horário do seu sono, o seu descanso, o momento que você está com fome,
Ah, eu vou comer agora porque eu estou com fome. Não, primeiro bota a comida do marido, do filho, do papagaio, do cachorro, da galinha, não sei de quem, e a sua comida você não bota. Quando vai comer, a comida está fria. Ou então está sentada almoçando, ou jantando, ou lanchando, aí alguém pede alguma coisa, levanta. Não, gente. Não. Está sentada, está se alimentando? Não, agora é o meu momento. Está tomando um banho, está relaxando debaixo do chuveiro, está lá. Agora é o meu momento. Tirou uma soneca, é o momento de descansar? Não quero que me incomode, é o meu momento. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Isso é eu me respeitar. Está doente? Vou cuidar da saúde, vou ao médico, vou tomar meus remédios, vou deitar, vou descansar. Isso é realmente se colocar no centro da própria vida. Isso é realmente se respeitar. Se amar. Eu só posso amar o outro quando eu me amo. E, na prática, as mulheres têm muita dificuldade de fazer isso. Sim, então, a gente vai abrindo um leque. Parada, pronto. Para Sim. de comer, para de tomar banho, para de... tudo vai fazer para o filho. Não, gente. Vocês já estão na fase... Qual a idade do seu filho, Cris? Ele tem 11 anos. 11, ainda é uma criança. O da Renata já é grande, né? Tem um pequeno e tem um grande. Conforme os filhos vão crescendo, a gente precisa se tornar mães desnecessárias. É esquisito, né, esse termo, mães desnecessárias, mas é exatamente isso. Se a criança de 11 anos consegue tomar um banho, escovar o dente, pentear o cabelo, arrumar a mochila, não faça isso para ele. Você pode supervisionar, mas não fazer para ele. É ensinar para ele, pega a agenda, quais são as aulas daquele dia, monta a sua mochila, arruma o seu lanche, organiza as suas coisas, separa o uniforme, tudo isso a criança já pode fazer. Chegou sexta-feira... O grande problema é que muitas vezes isso não foi ensinado na infância. Por separar o uniforme, ver qual é o livro. Aí, quando chega na fase da adolescência, os pais falam assim, vai lá, arruma sua mochila. Aí o garoto esquece o livro, esquece o caderno, esquece... E aí os pais começam a falar, porque ele esquece tudo. Porque... Aí fica em cima do que é o comportamento negativo. Então, esse ficar em cima do que é o comportamento negativo, eu estou reforçando o que é negativo. Mas o pai e a mãe, às vezes, não se lembra de que não foi ensinado. Porque, quando era pequeno, as mães faziam tudo pelos filhos. Era isso que eu estava falando. Existe um método de você fazer. Tem uma agenda. A criança tem uma agenda dizendo quais são as aulas. Então, ensina ela a pegar a agenda, ler quais são as matérias, pegar os livros, os cadernos, checar, fazer um checklist. Mas dá trabalho, Márcia. Demora, estou sempre com pressa. É melhor você gastar um tempo e ensinar certo para ele fazer da forma correta e depois a coisa fluir, do que você não ensinar e depois ficar só cobrando. E aí é horrível a criança escutar o tempo todo que ela erra, que ela esquece, que ela é esquecida, que ela é desatenta, que ela é desorientada, que ela é apagada, que ela é retardada, porque o que eu escuto no consultório é terrível. E aí ela vai internalizando isso. E o pior, a função dos pais está tão degradada que não é só para as crianças que os professores têm que ensinar. Tem que ensinar isso aos pais na reunião dos pais. Desde o início do ano, tem que ensinar. Vocês ensinaram o seu filho a fazer isso, 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 isso? Se não ensinaram, agora, início do ano, vamos fazer. Todo dia você tem que chegar, pegar a agenda dele, ler e ensinar. Ajudar, fazer com que ele leia a agenda e ele mesmo vá separando o material. Porque aí vocês estão reeducando os pais. Isso é verdade, gente. Porque caiu de moda cuidar dos filhos. Exatamente. Então, é necessário essa reeducação da responsabilidade parental. Isso. Porque senão ficam esperando que a escola faça tudo. E aí vocês ensinam as crianças a começarem a ter responsabilidade. É assim que a gente consegue, como mãe, se tornar uma mãe desnecessária. Você vai ensinando o filho a caminhar,
com as próprias pernas. Aquilo que ele já consegue fazer, ele se sentir com autonomia. É assim que você ensina autoconhecimento para o seu filho. Você é capaz, você consegue, você vai lá que você vai separar seu material, depois você vai supervisionando. Eu sempre fiz isso. No final, as meninas já tinham ido dormir, aí antes de eu deitar, eu olhava a mochila, eu conferia se estava tudo certo. E aí, geralmente, estava tudo certo, porque eu ensinei dessa forma. Pega a sua agenda, olha o material que tem, vai buscar. E aí, fluía. Então, eu gastei, da primeira vez, uma semana falando, ensinando, depois a coisa fluiu. E aí, a gente precisa pensar nisso. Se eu quero um filho independente de mim, eu preciso ensinar o que é independência. Eu preciso também ser independente do filho. Tem muitas mães que são dependentes emocionais dos seus filhos. Fazem parceria emocional com o filho, ao invés de fazer com o marido ou um parceiro. Às vezes porque ficou viúva, porque ficou sozinha, ou porque se separou do pai da criança. E aí começa a fazer essa parceria emocional com a criança. Criança não tem que ouvir problema de pai e mãe. Criança não tem que ser o confidente da mãe, do pai. Criança não tem estrutura emocional para suportar isso. Acaba botando a criança no meio de uma história que não é o papel dela. Ela não tem que escolher entre o pai e a mãe. Ela precisa viver bem e amar os dois e ser educada pelos dois. Então, precisamos ter esse olhar. Talvez vocês tenham na família, na sala de vocês, na turma de vocês, crianças com essas dificuldades, crianças que estão sendo usadas até como arma contra os pais, e aí a criança tem um comportamento negativo, de agressividade, tudo, porque dentro de casa a coisa não está boa. Então, a gente precisa ter um olhar para essa criança. Por que essa criança está funcionando desse jeito? Por que ela está agressiva? Por que ela está agitada? Às vezes não tem nada a ver com a neurodivergência. Tem a ver com ela estar vivenciando dentro de casa. Mães, que a gente chama de simbiose, mães simbióticas, não deixam os filhos crescerem, trata igual um bebê. Eu tive essa experiência na minha igreja. Estou no culto, pleno culto, uma garota de, acho que deve ter uns 9 anos, a mãe dando comida na boca. Aí eu fiquei observando a criança para ver se ela tinha algum problema físico, né? Algum problema emocional ou mental para ela estar sendo comendo com potinho. Não, gente, não tinha nada, criança normal. E a mãe tratando igual um bebê. Essa criança vai ter muita dificuldade na escola, porque ela está acostumada que a mãe faz tudo para ela. Aí, quando você, com um professor, colocar ela para fazer um trabalho lá no quadro, responder alguma coisa, participar de um grupo, participar de alguma, como a Renata colocou, uma história, ela tem que criar, ou então ela trabalhar em equipe, num grupo, fazer um dever, ela não vai conseguir, porque alguém sempre faz para ela. Fala, Graça. Pegando essa questão da inovação, né, e que a gente precisa de inovar sempre, eu hoje vou propor um desafio para elas. Eu acabei de postar no nosso Instagram o que é inovar, a capa da aula de hoje. E coloquei que lá nós estamos concluindo o primeiro módulo do autoconhecimento. E aí o desafio que eu proponho para vocês é vocês irem lá e colocar um depoimento de como foi essas 4 aulas. Então, isso vai buscar memória, porque vocês vão ter que dar uma rápida lembrada aí do que foi e do como vocês se sentiram. E podem criticar, se tiver críticas construtivas para serem feitas, né? Mas eu quero fazer esse desafio para vocês. Posso contar com vocês? Beleza. Então, tá aqui, ó. Já postei lá, tá lá no nosso Instagram.